Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, boa tarde. Esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Lembrando, meus caros amigos, hoje é dia 5 de agosto de 2019. Acredito que você que está aí do outro lado já deve estar ciente, né, que nossos deputados e senadores já voltaram dos seus, digamos assim, das suas férias, né, do seu um pequeno recesso parlamentar, né? E deve essa semana e a outra já voltar a começar a discutir sobre a votação em segundo turno, né, da reforma da Previdência. Olha, a Rede Brasil Atual trouxe uma matéria bastante, digamos assim, explicativa quanto ao prejuízo do trabalhador brasileiro com a reforma da Previdência, ou seja, 5 pontos que pioram a vida do trabalhador depois de aprovado a reforma. Primeiro, você vai trabalhar mais e ganhar menos quando se aposentar. Infelizmente, essa é uma das duras realidades da PEC de número 6. Com a reforma, o trabalhador que contribuiu para o regime geral de previdência social terá que trabalhar por um período maior. A PEC de número 6 de 2019 prevê o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Caso seja aprovada no Congresso Nacional, a proposta prevê que homens só terão direito ao benefício integral com 40 anos de contribuição e idade mínima de 65. As mulheres terão que contribuir para a Previdência Social e por 35 anos e terão o direito de se aposentar com a idade mínima de 62 anos. Além de trabalhar mais, o brasileiro também vai ganhar menos em comparação com as regras atuais. Quem contribuiu por 15 anos hoje pode se aposentar recebendo 85% do valor da média das 80% das melhores contribuições, ou seja, das maiores contribuições que você fez à Previdência Social, né? Já no texto da reforma, o trabalhador vai receber 60% da média total de todos os salários já pagos à Previdência Social. Abono salarial com alcance reduzido. Esse segundo item, né, o ponto de número 2, é bastante devastador ao trabalhador. Olha, pelas regras atuais, o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos tem o direito ao abono salarial PIS/PASEP. Hoje são 23,7 milhões de pessoas que recebem até R$ 1.996. O texto restringe esse benefício apenas àqueles que recebem 1,37 salário mínimo, né? Ou seja, em torno de R$ 1.364,43, reduzindo o contingente de pessoas com direito a ele, ou seja, a 12,7 milhões. Só para vocês terem uma ideia, meus caros amigos que estão do outro lado, vários estados brasileiros adotam, né, o salário mínimo regional. Se por um acaso esse alcance do PIS/PASEP for diminuído de fato, né, para em torno de R$ 1.364, sabe o que vai acontecer nesses estados? Por exemplo, aqui no Paraná, a chance do paranaense não colocar a mão no PIS/PASEP é grande. Um destaque apresentado chegou a ser apresentado pela oposição, né, na votação em primeiro turno para que fosse mantida a atual faixa de renda com teto de 2 salários mínimos, mas foi derrotado por 326 votos a 164, ou seja, a oposição apresentou um destaque para que fosse mantida da maneira que é hoje, né, em torno de 2 salários mínimos, mas a maioria dos nossos queridos deputados federais disseram não aceitamos, vamos diminuir o alcance do PIS/PASEP, né? É muito complicado, inclusive o estado do Paraná corre o risco dos trabalhadores não pôr a mão mais desse dinheiro. E o terceiro ponto, viúvas e órfãos vão passar, digamos assim, crise, né?
porque vai modificar também. Olha, a pensão é o benefício que ampara os dependentes do trabalhador que vier a falecer. Hoje corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou que teria direito a receber. Pelo texto da reforma, né, a pensão por morte será paga no valor de 50% do salário mais 10% para cada dependente, ou seja, uma viúva só receberá 100% de pensão se tiver 4 filhos com idades inferiores a 21 anos. Quando atingirem a chamada maioridade absoluta, a viúva passa a receber somente 60% do salário. Por aí você já entendeu o tamanho do fumo que querem empurrar para a população brasileira e, infelizmente, pesquisas apontam que a grande maioria digamos assim, é a favor da reforma da Previdência. Olha, o acúmulo de pensão e aposentadoria também passa a ser restringido. Pela proposta serão pagos 100% do benefício de maior valor, mas a soma dos dois aplicada à limitação de 80% na faixa de até um salário mínimo, 60% na faixa entre 1 e 2 e 40% entre 2 e 3 e já 20% no segmento entre 3 a 4 e 10% acima de 4 salário mínimo. Ou seja, quanto mais salário, digamos assim, que a viúva ou viúvo for receber, ele vai tendo esse fator diminutivo, vai diminuindo, né? 2 salários vai diminuindo, 4 salários e por aí vai, né? Os deputados aprovaram um destaque para impedir que a pensão seja menor que o salário mínimo, se for a única fonte de renda formal do dependente principal. Para os outros casos, a pessoa pode receber ou poderá receber menos. O piso será de 598 no regime geral. É bastante controversa essa parte ainda, mas lembrando para você que está no outro lado, ainda há o segundo turno, né, da votação da PEC de número 6 no Congresso Nacional e ainda ela vai ser discutida no Senado Federal. Esperamos, né, que o Senado apenas não carimbe o texto vindo da Câmara dos Deputados. E outro tema, talvez um dos mais sensíveis para o trabalhador brasileiro, é a aposentadoria por invalidez, que poderá infelizmente ser menor com a PEC de número 6. Olha, pelo texto da PEC de número 6, ou seja, a reforma, a aposentadoria por invalidez muda de nome e passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, restringindo o número de pessoas com direito a esse benefício. Atualmente, o trabalhador que se acidenta fora do trabalho tem direito ao benefício integral, mas de acordo com o texto, somente terá direito a essa aposentadoria em caso de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Quem se acidentou ou contraiu doença incapacitante fora do ambiente de trabalho passa a receber o mesmo benefício dos demais trabalhadores do regime geral da Previdência Social, a RGPS, ou seja, 60%, né, sobre a média de contribuição de até 20 anos. Depois do 21º ano, o segurado terá o direito a 2% a mais por ano que ultrapassar o tempo mínimo obrigatório. Ou lembrando, né, se por um acaso você vier por um azar do destino ter um acidente fora do ambiente de trabalho, meu filho, e você tiver menos de, digamos assim, de 18 anos de contribuição, 20 anos de contribuição, o trabalhador que fosse aposentar por essa nova previdência, né, tá literalmente lascado. Há outro problema. O artigo 201 da Constituição Federal determina que o sistema previdenciário cobre hoje eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, mas o texto da PEC 6, ou seja, da PEC de número 6, projeto de emenda constitucional, muda a redação para eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Para especialistas, isso pode significar que segurados facultativos como dona de casa, estudante, aquele que não tem renda própria, poderão ficar sem a possibilidade de se aposentar por invalidez, o que vai tornar esse tema bastante judicializado. E quinto e último, né, desse artigo, nós estamos comentando desses itens, né, sobre a dificuldade da aposentadoria depois da reforma da Previdência, é restrição
do auxílio-doença. O auxílio-doença também terá seu valor médio reduzido caso a PEC seja aprovada, já que terá como base para o pagamento do benefício 100% das contribuições e não mais 80% como é hoje. Mas não para por aí, segundo a matéria da Rede Brasil Atual, né? O texto abre a possibilidade para que qualquer modificação possa ser feita por lei complementar, já que o benefício não estaria mais na Constituição. Assim, o governo poderia fazer mudança nas regras de auxílio-doença por lei complementar, onde será preciso a maioria dos votos simples e não como uma PEC, que necessita 60% dos votos dos parlamentares e 2 votações na Câmara e no Senado, né? Porque hoje precisa de 308 votos, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados e de 42 votos, se eu não me engano, no Senado, né? Ou seja, a PEC. E aí, depois, como não estaria na Constituição, uma vitória simples, o governo conseguiria fazer mudanças, né? E não precisaria de 2 turnos. Outro ponto que chamou a atenção dos especialistas é que esses benefícios têm novo enquadramento no tipo de proteção. Hoje é previsto em caso de doença ou invalidez, a reforma estabelece proteção em caso de incapacidade ou trabalho. Pois é, meus amigos, é bastante complicado, né? Essas mudanças que provavelmente vão e já foi desenhada, né? Já estão, digamos assim, ali colocando os tijolinhos para que se torne realidade. Vai para o segundo turno na votação da Câmara dos Deputados, muito provavelmente pouca coisa será modificado e aí vai para a Casa Maior, ou seja, para a casa dos senadores no Senado Federal. Só que já vários senadores já vêm denunciando há tempo que há um movimento dentro da casa para que a reforma ande ligeiro, eles não modificar o texto para não voltar para a Câmara dos Deputados. Eu trouxe aqui, né, como já falei para vocês, essa matéria tá no site da www.redebrasilatual.com.br. É bastante esclarecedor. Você vai dizer, mas é um site de esquerda. Não, aqui não tem nem esquerda e nem direita. Na verdade, é essa a realidade, se for, digamos assim, aprovada a reforma da Previdência. E eu trouxe 5 itens, né, que pode de fato piorar a vida do trabalhador, ou seja, do contribuinte da Previdência Social. Na sua opinião, qual dos 5 é o mais devastador? Lembrando que o primeiro, você vai trabalhar mais e ganhar menos. O segundo, digamos assim, é a redução do abono salarial, ou seja, limitar, né, a quantidade de pagamento. Terceiro, viúvas e viúvos e órfãos, digamos assim, a dificuldade maior para se conseguir um benefício inteiro, né, que vai prejudicar muito as pessoas que ficarem viúva. Quarto, aposentadoria por invalidez, que poderá ser menor. E quinto, restrição do auxílio-doença, né? Esse tema foi pouco comentado nos canais de previdência social, né, que foi a restrição do auxílio-doença, né? Agora, aposentadoria por invalidez foi comentado bastante. Eu pergunto para vocês, desses 5 itens, qual vocês acham que é mais prejudicial ao contribuinte, ou seja, aquele que paga a previdência social, independente se é contribuinte individual ou por carteira de trabalho? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.